Olá, queridas irmãs, irmãos, amigos, ouvintes desta live. Tenha um bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí nesse primeiro dia da mudança dos horários das lives que estão acontecendo. A partir de hoje, de segunda a sexta, teremos as lives às 9 da manhã e às 18 horas, exceto às quartas-feiras, que é o culto às 19 horas. Então tem a live na quarta-feira às 9 da manhã e também no horário das 19 horas, através do canal do YouTube, que é o nosso culto público. Nos sábados não teremos mais as lives e no domingo, EBD, 9h30 da manhã e às 19 horas, o nosso culto de adoração e celebração ao Senhor, online, através do canal do YouTube. Amém? Sejam bem-vindos, tem pessoas entrando aí agora. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Enquanto os irmãos vão chegando, vamos tirar um período, um momento de oração, porque eu creio no poder da oração. Tem um louvor da Alda Célia que diz, entregar meus problemas para Deus, abençoar a minha casa, abençoar a minha família, abençoar os meus irmãos, porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Você crê no poder da oração? Então convido você neste momento a fechar os teus olhos enquanto os irmãos vão chegando, para que nós possamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade através da oração. A oração é uma conversa com Deus. É tão bom quando conversamos com quem nós amamos, com quem nós estimamos, com os nossos amigos. E Deus, Ele é o nosso amigo. E a palavra dele nos diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então eu e você somos amigos do Senhor e temos livre acesso ao Pai e temos livre acesso para conversar com Ele, para expor as nossas dificuldades, para expor as nossas ansiedades. Eu convido a você a fechar os teus olhos nesse momento e a falar com o Papai do Céu, amém? Deus te abençoe, Jorge Wilson. Deus abençoe, irmã Dinéia. Deus abençoe vocês. Vamos estar em oração nesse momento, amém? Feche os teus olhos. Oh, Senhor, aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois que teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Pai querido, Pai amado, Pai eterno, nesta hora, Senhor, nesta manhã, estamos na tua presença, pois a tua palavra nos diz que na presença do Senhor há fartura de alegria, e eu creio, Senhor, nessa fartura que o Senhor tem a cada dia nos proporcionado, ainda que no meio do caos, ainda que no meio da adversidade, ainda que no meio da tribulação, o Senhor tem nos feito fartos de alegria, porque, ó Deus querido, a alegria do Senhor é a nossa força, e a nossa força, Senhor, não vem de nós mesmos, a nossa força, ela vem de Ti. Pai querido, eu quero agradecer por esta segunda-feira linda, abençoada que o Senhor nos proporciona, que o Senhor esteja a alcançar, Senhor, a cada um neste momento, que está, meu Deus, ouvindo, Senhor, que está assistindo esta live, aqueles que entrarão depois, que serão ministrados, aqueles, Senhor amado, que mesmo depois de gravado também estarão assistindo, estarão ouvindo, que o teu poder se manifeste, Senhor, na vida de cada um, porque, ó Deus querido, assim como o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aperfeiçoa, Senhor, o seu poder em cada um de nós. Cada um de nós possuímos fraquezas e cada um de nós temos apontado as nossas fraquezas diante de Ti. E o Senhor é conhecedor. Antes mesmo que nós viemos abrir os nossos lábios e dizer, o Senhor já conhece. E que o Senhor possa ter de misericórdia de nós, e que o Senhor possa ter de compaixão de nós, que o Senhor possa mover as águas, agir, Senhor, tremendamente em prol da nossa vida, em prol da nossa casa, em prol da nossa família. Senhor Jesus, Senhor querido, estamos vivendo esse momento de confinamento, em que tantos outros problemas têm surgido, mas, Senhor, em meio
meio a tantos outros problemas, o Senhor tem poder para trazer soluções. O Senhor tem poder para trazer restaurações, meu Pai querido, e eu creio, Pai, no poder da oração. Eu creio, Senhor, na restauração. Pai querido, Pai amado, Pai eterno, que o Senhor esteja a realizar o sobrenatural na vida daqueles, Senhor, que estão crendo em Ti, naqueles que creem na Tua palavra, naqueles que creem na Tua promessa. O Senhor pode fazer, porque o Senhor tem poder para fazer. O Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onipotente, o Senhor é o Todo-Poderoso. Ah, Senhor, tem um versículo lá no livro do profeta Isaías que diz: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador e não há mesmo não. Nós cremos, Senhor, que Tu és o nosso único Senhor, que Tu és o nosso único Salvador e que tem olhado para nós com Teu olhar de amor, com Teu olhar de compaixão e vindo de encontro às nossas necessidades, às nossas vidas. Porque, meu Deus, a palavra do Senhor também diz: agindo eu, quem impedirá? E age, Senhor. Porque quando o Senhor age, não tem inferno que impeça. Quando o Senhor age, não tem demônios, não tem principados, não tem potestades que possam impedir, Senhor, e que nada impeça a nossa adoração a Ti nesta manhã. O nosso, meu Deus querido, coração esteja voltado para Ti. Que a nossa mente esteja voltada para Ti. Que a nossa vida esteja totalmente voltada para o Senhor. Porque, ó Pai querido, nós precisamos da Tua presença. Senhor, nós precisamos da Tua presença. Senhor, a Tua palavra diz que os dias são maus, o mundo jaz do maligno. Mas, Pai querido, nós somos, Senhor, como eu costumo dizer, Senhor, até mesmo alguns pregadores dizem, nós somos como vagalumes em meio a essa intensa escuridão, porque o Senhor nos chamou como sal da terra, o Senhor nos chamou como luz do mundo, e Senhor Jesus nos dê forças para iluminar, nos dê força, Senhor, para permanecermos acesos na Tua presença. Senhor, que nunca falte o óleo sobre as nossas lamparinas, mas que estejamos, Senhor, como as 5 virgens prudentes, Senhor, que em todo o tempo estavam vigiando, em todo o tempo, Senhor Jesus, estavam, Senhor querido, com as suas lâmpadas acesas, Senhor amado, Senhor dos exércitos, porque, Senhor, elas tinham reservas, elas estavam com reservas, Senhor querido, e nós precisamos da reserva do Teu Espírito cotidianamente sobre as nossas vidas. Age em cada mente nesta manhã, Senhor. Meu Deus, quantas mentes atribuladas, quantos corações perturbados. Pai amado, Pai eterno, traz o descanso a essa mente. Traz, Senhor, descanso a esse coração. Pai querido, Pai amado, a Tua palavra nos diz no Evangelho de João, no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e crede também em mim. Senhor Jesus, essa palavra é para mim, essa palavra é para cada um de nós, que nós não venhamos nos turbar, Senhor, mas que nós possamos crer, ainda mais do que já temos crido, em Ti, Senhor Deus, em Ti, Senhor Jesus, porque desta forma nós alcançaremos na Tua presença patamares maiores, e restaura-nos, Senhor. Tu és, Senhor, o oleiro e nós somos o vaso. Senhor querido, Tu, Senhor, fizeste um vaso através do barro. Senhor Jesus, e nós somos, Senhor querido, vasos de barro nas Tuas mãos. Temos fragilidades, Senhor, temos impurezas, mas Tu tens como trabalhar, retirar as impurezas do barro, Senhor, e tratar do vaso, e trata, Senhor, de nós. Como precisamos ser tratados por Ti, Senhor. Como precisamos ser tratados por Ti, ó Pai, e trata das nossas vidas. Senhor querido, aquece-nos na oração. Porque, ó Pai, vivemos de uma forma tão corrida, ainda que, Senhor, em confinamento, Senhor querido, vivemos de uma forma tão corrida e às vezes até desperdiçamos tempo, mas, Pai querido, que nós possamos valorizar o momento de clamor a Deus, o momento de oração ao Senhor. Porque, ó Pai, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Nós sabemos disso porque é bíblico, mas que possamos aplicar isso. Assim como o Senhor disse ao profeta Jeremias, também nós sabemos de cor salteado. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor, é preciso clamar. Senhor, é necessário se derramar. Senhor, é necessário orar, Senhor. Pai querido, Pai amado, Pai eterno,
Eterno, que nós possamos atender a esse chamado, Senhor. Que nós possamos atender ao Teu chamado, de ir ao Teu encontro, de nos prostrar aos Teus pés, Senhor querido, e clamar pela Tua presença. Nos reveste, Senhor. Nos unge, ó Deus. Senhor querido, nos revigora. Pai, nos fortalece em todo tempo, em todo dia, em toda hora, porque eu sei que o Senhor vela pela Sua palavra para cumprir. Ainda que, Senhor, esses dias de confinamento, parece, Senhor querido, que estamos em stand-by. Pai amado, mas o Senhor não se esqueceu do que prometeu. O Senhor tem poder para fazer. O Senhor que prometeu, o Senhor tem poder para fazer. E faça mesmo, Senhor. Revigora, Senhor, as nossas vidas pelo poder do Teu nome e da Tua palavra. Cura as enfermidades. Senhor, o Teu Espírito me direciona a orar por enfermos nesta manhã. Alcança os enfermos, Senhor. Alcança os enfermos. Já foram colocados, Senhor, principalmente na rede social, Senhor, através do WhatsApp, pedidos de oração. Pai querido, Pai eterno, de repente alguém esteja colocando aí o seu pedido de oração agora nesta live. Senhor, vai de encontro, cura as enfermidades. Cura as enfermidades da alma, cura as enfermidades do corpo, cura as enfermidades, Senhor querido, espirituais. Pai, cura as enfermidades, porque, Senhor, o salmista no Salmo 103, versículo 3 diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e é Ele que sara todas as tuas enfermidades. Eu creio no Deus que cura. Senhor querido, Pai amado, Pai eterno, pessoas que foram acometidas do Covid-19, Pai amado, pessoas que estão com suspeitas do Covid-19, Senhor, traz a restauração e tantas outras doenças, Senhor, que se acomete nesse tempo. Pai amado, por vias respiratórias, Pai querido, coração, pressão, diabetes, pressão alta, pressão baixa. Pai querido, intervém, Senhor, no físico de cada um agora. Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe. O mesmo Jesus que andou pela Judéia, o mesmo Jesus que andou na Galileia, é o mesmo Jesus que está aqui agora, é o mesmo Jesus que tem poder para alcançar esta pessoa agora e ministrar unção de cura. Senhor, tumores, Senhor querido, meu Pai amado, Pai eterno, meu Pai, mulheres preocupadas, Senhor, com suas saúdes, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa, meu Deus, mover as águas em nome de Jesus. Toca, Senhor, e traz restauração na saúde física, traz restauração na saúde emocional, traz restauração, Senhor, na saúde psíquica, na saúde mental. Senhor, nós precisamos, porque outras enfermidades têm surgido, Senhor querido, e têm nos acometido muitas das vezes, mas que o Senhor possa nos dar o escape, que o Senhor possa nos dar o livramento. Ah, Senhor, como disse, Pai querido, lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, sara-me, Senhor, e serei salvo. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Senhor, Tu és o nosso louvor. Pai querido, cada pedido, Senhor, que está sendo apresentado agora, que o Senhor possa agir e intervir, Senhor. Olha aí, meu Deus, a irmã Vilma pedindo oração pela sua afilhada Michele Moura. Alcança agora. Alcança, Senhor, a filha dela, a senhora Miriam Rodrigues. Alcança, Senhor. Alcança pelo poder do Teu nome. Alcança pelo poder da Tua palavra. Senhor, e confirma a bênção, a unção, o milagre e a vitória para o louvor do Teu nome. É o que eu te peço em oração, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção do Senhor. Alcança a senhora Cristina Nunes agora. Pelo poder do Teu nome, Senhor, que haja restauração em nome de Jesus. Amém? Está adorando ao Senhor com louvor da harpa cristã, que é o hino 400 da harpa cristã, que em Jesus, louvor normalmente entoado em dias de consagração, em dias de oração. Você que tem aí a sua harpa, eu sei que eu não vou poder te ouvir, mas eu sei que o Senhor vai ouvir o teu louvor, a tua adoração e receberá. Vamos adorar o Senhor com o hino 400 da harpa cristã, que vem falando em Jesus vivendo cada dia. Amém? Em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus desfruto a paz de Deus. Você desfruta a paz de Deus? Eu desfruto a paz de Deus. E que nós possamos desfrutar a paz do Senhor. Amém?
Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer, em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem incomparável, em Jesus no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, aleluia, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer, aleluia. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Deus abençoe, receba o louvor dos nossos lábios. Saiu perfeito não, mas foi de coração para adorar o Senhor dos Senhores, amém? Convido a você a abrir sua Bíblia agora, em nome de Jesus, no livro do profeta Jonas. Oh glória! Deus abençoe nosso amado irmão, irmã. Oh glória! Deus abençoe Ana Lídia, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 8. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 8. 8 e 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe disseram: declara-nos, tu, agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Vou repetir. Então lhe disseram: declara-nos tu, agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Você pode dizer amém? Oh, meu Deus, Deus abençoe. Diaconisa Eliene nos assistindo nesta manhã. Deus te abençoe, amada. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, sua família. Em nome de Jesus. Amém?
nós vemos um texto bastante conhecido da palavra do Senhor, do livro do profeta Jonas. Eu e você conhecemos bem a história, mas o que eu quero falar nesta manhã, um pouco dessa história, tem a ver também com a nossa identidade. Nós podemos ver, vou fazer um resumo, nós já conhecemos muito bem a história, mas eu quero resumir para poder entregar aquilo que Deus colocou no meu coração para as nossas vidas nesse dia. Nós sabemos que o profeta Jonas, ele teve uma incumbência do próprio Deus para entregar uma mensagem de arrependimento ao povo de Nínive. Nínive, nessa época, era a capital da Síria, e a Síria era um povo inimigo de Deus. Além de ter os outros povos como inimigos, a Síria também tinha o povo de Israel como um de seus inimigos. E nós vemos que quando o profeta Jonas ele recebe a mensagem de entregar uma mensagem de Deus para que o povo pudesse se arrepender e não houvesse a destruição de Nínive, nós vemos que o profeta Jonas ele reluta. O profeta Jonas ele não quer entregar a mensagem, porque ele sabe como era o povo de Nínive. Ele sabia como era esse povo. Era um povo cruel, era um povo bárbaro. Os estudiosos afirmam que o povo de Nínive, quando eles pegavam os seus inimigos, eles cortavam as mãos dos seus inimigos, eles cortavam os pés dos seus inimigos, eles cortavam as orelhas dos seus inimigos, eles cortavam também os narizes, olha só isso, dos seus inimigos. E sabe o que eles faziam? Cortavam a cabeça e depois dessa tragédia toda que eles faziam com seus inimigos, eles montavam com as cabeças dos seus inimigos pirâmides. Olha só que barbaridade. Olha só que povo terrível, olha só que povo cruel. E o profeta Jonas, ele sabia disso. Possivelmente alguém próximo, alguém da sua parentela, a Bíblia não nos afirma isso, mas possivelmente ele já tinha vivenciado alguma dessas crueldades juntamente com o seu povo hebreu, povo de Israel, povo de Deus. E quando ele recebe a mensagem para entregar ao povo de Nínive para o povo se arrepender, ele não quis, ele relutou. E a gente conhece a história. A gente conhece tão bem a história que ele compra a passagem e ele de Jope ele vai para Tarsis, ou seja, o destino dele seria ir para Tarsis. Mas só que no meio do caminho o Senhor o cerca, porque sobrevém uma grande tempestade. Só que nessa altura ele já estava dormindo no porão do navio. Olha só, ele desobedece a Deus, não quer entregar a mensagem de arrependimento para o povo de Nínive, vai para o porão do navio e dorme. Como alguém consegue dormir desobedecendo a Deus? De repente seja a minha pergunta e a sua pergunta. Como alguém que tem uma mensagem de arrependimento para pregar para uma cidade, para um povo, e a pessoa não obedece, compra a passagem para ir para um local totalmente inverso de onde o Senhor o tinha direcionado para ir, e ainda assim ele vai para o porão do navio para descansar e dormir, consegue dormir. Olha só isso. Mas nós vemos que o Senhor o cerca, sobrevive uma grande tempestade, e ali o povo que estava no navio ficam desesperados, a ponto do navio se partir, a ponto de todos morrerem, e ali é lançado sortes, e a sorte cai sobre o profeta Jonas. E vão até onde ele está. Como é que você está dormindo numa situação dessa? Como é que você consegue dormir numa situação dessa? Aí vem as perguntas que esses homens fazem, que essas pessoas fazem para o profeta Jonas. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E nós vemos que o profeta Jonas ele responde, olha, eu sou hebreu e temo ao Senhor. Eu achei essa resposta do profeta Jonas meio contraditória, porque ele diz que teme ao Senhor, mas no momento que ele recebe a mensagem para entregar ao povo de Nínive, ele foge. Como assim? Temer ao Senhor é ter reverência. E nesta manhã eu quero falar sobre esse resgate da identidade. O profeta Jonas, ele não disse em nenhum momento para quem estava questionando a ele que ele era um profeta, mas ele disse que ele era um hebreu, ou seja, estava confirmando a sua identidade, quem ele era, a sua nacionalidade. Eu e você, nós somos brasileiros, com muito orgulho, com muito amor, não é assim que diz a canção de um dos times de futebol? Nós somos brasileiros. Muitos são naturais do Rio de Janeiro, outros de outros estados, mas nós temos uma nacionalidade, nós somos brasileiros. E através disso nós adquirimos uma identidade, através do registro civil. E coisa complexa é, hoje em dia nem tanto,
Mas na minha época, como era difícil tirar uma identidade, fazer uma identidade. Porque precisa de foto, você precisa tirar uma foto, você precisa da certidão de nascimento, ou até mesmo de casamento, para que seja feito o seu registro civil. É dado um número para aquele registro civil. São colocados seus dados, nome, pai, mãe, até o registro da folha, do registro do cartório, da certidão de nascimento é colocado na identidade. Algumas identidades têm até validade. E nesta manhã eu quero falar sobre esse resgate da identidade. Quem você tem sido em Deus? Nós vemos que o profeta Jonas, ele sabia que ele estava com a missão de profeta para entregar uma mensagem ao povo de Nínive para que o povo se arrependesse. Mas ele não queria que o povo se arrependesse. Quantas das vezes o Senhor tem lançado sobre mim, sobre você, uma identidade que nós relutamos em não cumprir a missão que o Senhor tem determinado através dessa identidade que Ele já aplicou nas nossas vidas. Mas que eu e você não possamos relutar como lutou e relutou o profeta Jonas. Nós vemos que ele não teve para que aquele povo que estivesse no navio não padecesse, não morresse. O que ele fez? Olha, me joguem no mar. Não sei se ele sabia nadar, não sei se na profissão que ele tinha ou que possuía, ele conhecia de mar, mas eu acredito que quando ele pediu para que fosse lançado no mar, que a calmaria viria, e realmente foi o que aconteceu, eu acredito que ele já estava crendo no escape de Deus para a sua vida. No entanto, que Deus deu escape. Um grande peixe o engoliu, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. E ele orou ao Senhor no ventre do grande peixe, e o Senhor ouviu a oração do profeta Jonas, através de estar no ventre daquele grande peixe. E sabe o que aconteceu? Jonas deu má digestão no peixe, no grande peixe. E o grande peixe vomita Jonas aonde? Na terra de Nínive. Olha só isso, não teve escapatória para o profeta Jonas. E ele teve que pronunciar a mensagem de arrependimento. E nós vemos, queridos, que ainda que ele tenha entregado a mensagem de Deus de arrependimento para o povo de Nínive, no seu íntimo ele não queria que o povo se arrependesse. Na verdade, ele queria que a justiça de Deus acontecesse ao povo, ou seja, que todo o povo fosse fulminado. Mas, querido, aconteceu o inverso, porque houve quebrantamento. Do rei até ao menor, até os animais, eu e você conhecemos a história, jejuaram mediante o processo de arrependimento, e Deus pôde dar o escape. E houve uma grande lição na vida do profeta Jonas, eu e você conhecemos a história. Mas nesta manhã eu quero dizer para você, qual tem sido a sua identidade em Deus? Como tem sido a sua identidade em Deus? Quem é você diante de Deus? Nós vemos que o profeta Jonas, ele declara, eu sou hebreu, sim, ele tinha uma nacionalidade, ele tinha uma descendência, ele era filho de Amitai. Amitai significa fiel. E nós vemos que Jonas, o nome Jonas significa pomba. A pomba é o símbolo do Espírito Santo. E naquele momento ele estava sendo a voz profética na cidade de Nínive. Quem você é? Qual é a sua identidade? Ele tinha uma missão de profeta, mas ele não queria cumprir a sua missão de profeta. Nós vemos que ele se explica para aqueles que estavam questionando que tão somente era hebreu e que temia ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Mas eu quero declarar para a sua vida nesta manhã, de repente no percurso da caminhada cristã, Deus, ele determinou tantas coisas para a sua vida, para complementar a identidade que ele te deu. Porque eu e você somos brasileiros, eu e você somos do Rio de Janeiro, ou somos paraibanos, ou somos de Goiás, ou somos capixabas, enfim. Nós temos naturalidade, nós temos nacionalidade. Mas, além dessa identidade do registro civil que nós temos na nossa nação, quem você é em Deus? Que nesta manhã o Espírito de Deus possa resgatar a nossa identidade nele. Que o Espírito de Deus possa resgatar a nossa identidade nele. Porque, querido, Deus tem nos confiado missões tão tremendas, tão poderosas, mas a gente se sente incapaz de cumpri-la. Mas, amado, se sinta fortalecido por Deus. Porque eu conheço o louvor que diz assim, Deus não vê como o homem vê. Deus, ele vê além do que os olhos humanos podem ver. Quando o Senhor, ele
chama o profeta Jeremias para cumprir também um propósito como profeta. Eu e você conhecemos a palavra do Senhor muito bem. Eu quero convidar você a abrir o livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. Eu faço questão de ler, porque são textos conhecidos, que é bom para poder renovar o nosso entendimento na palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Você pode receber essa palavra nesta manhã na sua vida? Porque antes que Jeremias se formasse no ventre de sua mãe, antes que Jeremias saísse da madre da sua mãe, o Senhor já havia o santificado como profeta diante das nações. Ou seja, o Senhor já tinha uma identidade para a vida de Jeremias, antes mesmo que ele soubesse que um dia ele seria Jeremias, antes mesmo dele saber quem seriam seus pais. Mas o Senhor já tinha dado uma identidade para ele. As nações eu te santifiquei por profeta. Deus, nesta manhã, quer restaurar identidades perdidas. Eu sei que é um desespero quando eu e você perdemos a nossa identidade. Quando eu falo identidade, é o registro civil do Detran, do Instituto Félix Pacheco. É uma mão de obra para tirar a segunda via da identidade. Para quem dirige, tem a carteira de motorista, tem um prazo de validade. Se a validade passar, se dirigirmos com carteira de habilitação vencida, nós estamos, querido, infringindo a lei e é errado, não podemos. Mas nesta manhã, o Senhor está estendendo o prazo de validade da minha carteira de identidade, da minha carteira de habilitação espiritual, para que nós possamos entender isso. O Senhor está abrangendo mais e estendendo mais o prazo de validade, porque haviam identidades perdidas. Existem pessoas que estão na presença de Deus, na casa de Deus há tanto tempo, há tantos anos, que teve promessas, tem promessas, mas que estão perdidas, estão com as suas identidades perdidas. Ei, os olhos do Senhor estão sobre você e o Senhor, Ele te vê lá na frente. O Senhor já me vê lá em 2021, em 2022, mas eu estou somente enxergando aqui agora, nem sei o que vai me acontecer daqui a pouco, o que vai acontecer depois, ainda que tenha alguns projetos. Daqui a pouco eu tenho horário para almoçar, para trabalhar, tenho horário de trabalho, enfim, eu e você estamos com o tempo cronometrado, mas que eu e você nesta manhã possamos ter o resgate de identidade. Porque o profeta Jonas, ele tinha esta missão, esse ofício de profeta, mas estava relutando em não cumprir. De repente, você já tem um ofício diante de Deus e já está relutando em não cumprir. Não relute com o teu Deus. Porque, queridos, lutar com Deus não tem como ganhar. Não tem como ganhar uma luta com Deus. Já viu aquela brincadeira de quebra de braço? Ficam duas pessoas sentadas na mesa, uma com a mão assim, outra com a mão assim, e quem consegue colocar o braço para um lado ou para o outro, quem colocar para baixo primeiro vence. Eu e você não temos forças para lutar com o braço de Deus, mas eu e você temos o dever de nos submeter à sua vontade, porque a palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E Deus ainda quer realizar grandes coisas na minha vida, na sua vida, através das nossas vidas. Mas para isso é necessário nós termos à disposição. Nós dizermos, como disse o profeta Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Existem lugares que você alcança que eu não alcanço, mas que através do poder de Deus na sua vida, Deus pode manifestar a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu amor.
Permita-se ser usado por Deus. Permita-se ser um instrumento afinado por Deus. Permita-se ser alguém ousado no Espírito para realizar grandes coisas no nome dEle. Porque no nome dEle, eu e você podemos realizar proezas. Me lembro também de um texto da palavra do Senhor, lá no livro do 1 Samuel. Você desejando pode abrir também. Livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Não, capítulo 16. Livro de 1 Samuel, no capítulo 16, quando Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. É um texto também bastante conhecido, mas eu faço questão de ler com você. O versículo 6 diz assim: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Você pode dizer amém por esta palavra? Meu Deus, que palavra tremenda, que palavra gloriosa. Nós podemos subentender pelo texto que nós lemos que Davi não era tão xodó do pai. Apesar de ser um dos filhos, mas ele não era um dos paparicados do pai. Nós vemos que quando o Senhor ordena ao profeta Samuel a ir na casa de Jessé, porque dentre os filhos de Jessé, o Senhor não tinha revelado ao profeta Samuel antes quem seria. Olha só isso. O que eu acho interessante é que Deus, quando dava revelações a Samuel, a pessoa já saía e logo acontecia. Samuel era um raio-x celestial, o profeta Samuel. Mas nessa ocasião, Deus não revela para ele quem era antes. Deus ele só revela quem seria o rei de Israel quando ele está na casa de Jessé. Olha só isso. E nós vemos que é preparado o sacrifício, eu e você conhecemos bem a história, não vou detalhar a história que eu e você conhecemos, mas aí se apresenta o primeiro filho, Eliabe. Aí Samuel olhou, o profeta Samuel olhou com seus olhos naturais, eita meu Deus, é esse. Mas aí o Senhor, não é esse não. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E nós vemos que ali o profeta Samuel tem uma lição, começa a ter um novo aprendizado de Deus para a sua vida. E ali passa-se o outro filho, Abinadab. O Senhor também diz, não é esse. E passa-se outro filho, o terceiro, Samar. O Senhor também diz, não é esse. E vão se passando os filhos até que se completam. Os 7 filhos de Jessé já haviam passado e o Senhor diz não. Mas o Senhor conhecia quem estava faltando. O Senhor sabia a identidade daquele que para a família estava faltando. Mas o Senhor sabia
que aquele que estava faltando naquele momento, na reunião de família ali diante do profeta, seria o escolhido, seria o ungido, seria o consagrado. E naquele momento, o profeta Samuel questiona: acabaram-se os filhos? Aí dizem da seguinte forma: tem um que está cuidando das ovelhas. Então diz o profeta Samuel: vai lá chamá-lo, chame-o. E chamam Davi. E quando Davi entra, acredito ser na sala, quando Davi entra, o Senhor diz para o profeta Samuel: é este. Pega o azeite e unge-o, porque ele será o rei de Israel em lugar de Saul. Ah, irmãos, alguém que era ruivo, alguém que era o menor da casa, acredito que esse menor, não só em estatura, mas também em não ser tão significativo no meio da sua família, porque os seus irmãos mais velhos eram mais fortes, eram mais apresentáveis, eram mais potentes, mas Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Davi não estava desocupado, Davi estava trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai. De repente, querido, eu e você nos sintamos esquecidos de pessoas, dentre os nossos entes queridos ou daqueles que nos cercam, mas que eu e você estejamos em preparo para aquilo que Deus quer realizar através das nossas vidas. A identidade que ele tinha declarado, decretado para a vida de Davi não havia sido esquecida. Mas ainda que Davi não soubesse, mas Davi ele estava se preparando para o grande propósito de Deus. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai Jessé. Davi, queridos, nós vemos que mais adiante, nos versículos adiante, ele é buscado, ele é procurado para tocar harpa para o rei Saul, que estava sendo atormentado por um espírito maligno que vinha da parte de Deus. Ou seja, Davi estava se preparando para que o Senhor o apresentasse no momento certo. Deus tem uma promessa na minha vida e na sua vida. E o que nós temos feito para o resgate dessa identidade? Para que essa identidade esteja em evidência nas nossas vidas, como servos de Deus que somos, como filhos de Deus que somos. Eu ouvi, através da ministração desta palavra de Davi, há muitos anos atrás, um pastor que ele disse da seguinte forma: muitos podem passar à sua frente, muitos podem passar à sua frente, mas muitos, como passaram aí à frente de Davi, mas não chegarão primeiro que você. Ah, irmãos, eu achei forte essa palavra, eu quero compartilhar com você nesta manhã. Não deixa que o complexo de inferioridade menospreze aquilo que Deus tem para a tua vida. Não permita que as dores, não permita que as rejeições predominem no íntimo do seu ser, da sua alma, para arrancar a identidade que o Senhor já determinou para a sua vida. Você tem uma identidade em Deus, nós temos uma identidade em Deus. Não permita que, ainda que tenhamos sido desprezados pelos nossos pais, pelos nossos entes queridos, por aqueles que nos cercam, mas existe um Deus que nunca nos menosprezou e que nesta manhã diz para mim e para você: estou eu resgatando a identidade da tua vida, estou eu resgatando a habilitação que um dia eu já te dei, eu já te entreguei. Você é meu filho, você é meu servo, você é minha amada, você é minha profeta, você é meu profeta, eu te ungi, eu te chamei. Tem um louvor do pastor Lucas que diz assim, né? Sou o escritor da história e você é o livro que eu decidi escrever. E todos vão ler as coisas que eu vou fazer. Eu vou repetir. Eu sou o escritor da história, assim diz o Senhor, né? Eu sou o escritor da história e você é o livro que eu decidi escrever. E todos vão ler as coisas que eu vou fazer. Aleluia! Eu sinto a presença do Senhor na minha vida nesta manhã. Que haja o resgatar de identidades. Que nós não venhamos estar batendo cabeça. Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, aonde eu devo estar? Senhor, mas eu não sou missionária, mas eu não sou pastor. Queridos, a missão é mais forte do que a função. Queridos, a missão que Deus nos confiou é muito mais forte do que a função. A função é consequência do cumprimento da missão. Ah, queridos, a função ela vem mediante a consequência daquilo que nós mergulhamos em fazer na missão que Deus confiou para as nossas vidas. E que eu e você possamos mergulhar naquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos, nas nossas vidas. Porque tem um versículo da palavra do Senhor que diz: Deus é por nós, quem será contra nós?
Não há, queridos, ninguém que pode ser contra nós se Deus é pela gente. E eu costumo dizer, se Deus está conosco, nós temos a maioria. Ainda que Deus seja único, seja um só. Mas eu e você temos a maioria. Eu costumo dizer isso, dizia muito isso nos nossos cultos na igreja. E eu repito isso para você nesta manhã. Se eu e você temos Deus, nós temos a maioria. E nada e nem ninguém pode impedir o agir de Deus. E quem diria daquele menino ruivo, formoso de semblante, de boa presença, de repente menosprezado pela sua família, um dia seria um grande músico, um dia seria um grande guerreiro, um dia venceria um terrível gigante, um dia seria um grande rei, seria um grande poeta, e nós estamos aprendendo dele até o dia de hoje, aprendendo com o rei Davi, com seus erros e com seus acertos. Queridos, o Deus que delega a identidade é o Deus que nos garante a cumprirmos o propósito dessa identidade que ele nos confiou. E que eu e você possamos estar agarrados na promessa de Deus, porque Deus tem coisas grandes para fazer. Deus tem coisas grandes para fazer através da minha vida e da sua vida, que nós estejamos despojados do nosso eu, que nós estejamos renunciando o nosso eu, a nossa vontade, a nossa própria vontade, mas que o Senhor esteja a tocar nos seus lábios, que o Senhor esteja a tocar na sua vida, que através dos nossos lábios saiam as palavras dele, que ele possa colocar nos nossos lábios as suas palavras, que ele possa colocar nos nossos lábios os louvores que enalteçam o seu santo nome, e que nós possamos, queridos, nos derramar na presença do Senhor, porque nos derramando na presença do Senhor, Deus ele realizará coisas grandes. Eu digo isso como experiência, queridos, da minha infância. Queridos, eu era tão complexado, mas muito complexado, muito tímido, não gostava de estar no meio de pessoas. Hoje, para pegar e pregar diante da igreja, pegar o microfone para pregar a palavra, meu Deus, nunca me imaginei fazendo isso. Mas Deus começou a revelar suas promessas. E quando Deus começou a revelar suas promessas, começou a alimentar a minha alma, começou a alimentar o meu coração. E comecei, queridos, a me empenhar, comecei a me esforçar, comecei a me preparar. E até hoje não estou pronto não, estou me preparando ainda. Porque isso é bom, queridos. Cada dia estamos aprendendo mais de Deus e aprendemos uns com os outros, para que nós possamos melhorar em fazer o melhor para o reino de Deus, porque ele nos oferta o melhor, não é verdade? Queridos, eu era muito tímido, reunião de família, quando chegavam os familiares e eu me escondia, eu era muito tímido, mas muito tímido mesmo. E pela graça do Senhor, o Senhor tem tratado, o Senhor tratou e tem tratado isso na minha vida. E que o Espírito Santo possa tratar de você, permita-se ser tratado. Quando ouvir as promessas de Deus, toma posse dela. E quando você ter as reafirmações daquilo que Deus prometeu, como Deus fez com Abraão, Deus reafirmou as promessas para Abraão diversas vezes. Porque o tempo passava e parecia que a promessa nunca ia se cumprir. Mas o que Deus havia prometido para Abraão e Sara, Deus cumpriu. Porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Mas que eu e você permaneçamos na obediência. Apesar de tudo, apesar de Jonas ter relutado, mas Jonas obedeceu e o povo de Nínive se arrependeu. Apesar de todos os pesares que Jeremias enfrentou no seu ministério, sendo perseguido pela sua própria família, sendo perseguido pelos sacerdotes, pelos reis, pelos profetas, mas Jeremias estava tão confiante, não, Deus me deu a missão de profeta e eu vou até o fim. E Jeremias foi até o fim. E nós vemos o que Deus fez na vida de Davi. Queridos, Davi foi até o fim, ainda que tivesse falhado e acertado, mas quando falhava, pedia perdão, se arrependia e Deus dava da sua graça, da sua misericórdia e Davi ia adiante. Davi foi até o fim. Mas que eu e você não possamos agir como um Saul agiu. Começou tão bem e teve um fim tão ruim, porque não obedeceu os princípios de Deus, não obedeceu a voz de Deus, se precipitou nas suas ações, se precipitou e teve a sua vida destruída, arruinada, porque não obedeceu a Deus. Assim também como Sansão, eu e você conhecemos a história de Sansão, começou tão bem, porque havia sido separado por Deus para um propósito específico, um propósito especial. Mas infelizmente,
cedeu às tentações e foi terrivelmente vencido, apesar do escape que Deus tenha dado a Sansão, mas que eu e você estejamos com os ouvidos aguçados, com o nosso entendimento aplicado à palavra de Deus, à vontade do Senhor, com o nosso coração voltado, porque esta manhã é manhã de resgate de identidade. Esta manhã Deus está resgatando a minha identidade. Ivan, o que eu designei para que você seja? Ah, Kátia, o que eu designei para que você seja? Ah, Vilma, o que eu designei para que você seja? Ah, Igreja do Senhor, ah, ouvintes, ah, você que está me assistindo agora nessa live, o que eu designei para que você seja? Os meus sonhos na sua vida, nas vossas vidas, não estão frustrados. Nós vemos que o que Deus mostrou para José em sonho, ele abriu o bocão diante da família. E a própria família, nesse caso seus próprios irmãos, o perseguiram, mas não sabiam os irmãos que na perseguição que eles estavam cometendo com José, estava sendo trampolim para que José avançasse e chegasse no propósito de Deus. Então, queridos, até mesmo as perseguições que eu e você sofremos são os trampolins que o Senhor permite para que eu e você possamos cumprir o propósito divino. Quem diria que José, que era amado do papai, perseguido pelos seus irmãos, um dia seria governador numa terra que nem era sua terra natal. Mas Deus o honrou, mas Deus o exaltou, porque os olhos do Senhor, querido, os olhos do Senhor não vê como os olhos humanos, como os olhos naturais veem. De repente alguém pode olhar para mim e ver os meus defeitos, mas Deus olha as intenções do meu coração. Porque através das ações que Ele faz dentro do nosso interior, é que faz resplandecer a sua glória por fora. O que Ele trata de nós por dentro, como Ele tratou de Jonas, como Ele tratou de Jeremias, como Ele tratou de Davi, como Ele tratou de José. Queridos, é esse Deus que faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus tem poder para trazer à tua mente nesse momento, em situações da sua vida que Ele já te surpreendeu, em situações que você se sentiu tão incapaz, em situações que você se sentia um nada, um zero à esquerda. E como eu costumo dizer, as fezes do cavalo do bandido que morreu de tiro. Não é assim que diz o ditado? Quantas das vezes eu e você nos sentimos assim, ou já nos sentimos assim? Mas o Senhor diz para mim e para você, o meu espírito se move em você. Você tem uma identidade que eu te dei. Eu já te dei uma identidade. E essa identidade ninguém vai arrancar de você. Porque você é meu filho, você é minha filha, você é meu servo, você é minha serva. Ninguém vai arrancar a identidade que eu já te dei. E nós somos o quê? Como diz a carta lá de Pedro? Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo eleito. Eu e você somos isso, porque Deus nos elegeu, nos escolheu para sermos isso. Amados, que nós possamos tomar posse da identidade que Deus já delegou para nós. E se tem alguém perdido nesta manhã, com a identidade perdida, com seu documento celestial, se assim posso dizer, perdida, o Senhor já te orienta. É dessa forma que eu te quero. É assim que eu te fiz para que você seja. É assim que eu te quero que você cumpra o meu propósito, a minha vontade. Seja orando, seja louvando, seja ministrando a palavra, seja visitando. Queridos, Deus tem seus meios de nos fazer instrumentos valiosos em suas mãos. E lembrando até mesmo do episódio do Saulo, que se tornou um Paulo, o Senhor uma certa vez ministrou isso em meu coração. O Senhor, ele revela para o profeta, se é assim que eu posso dizer, apesar que a Bíblia não fala isso, que ele era um profeta, mas o Senhor revela a Ananias aonde Saulo estava e que era necessário ele ir lá orar por Saulo, para que Saulo fosse livre da sua cegueira. E ele vai com muito temor, porque ele sabia da história de Saulo. Mas o Senhor já havia dito que ele estava orando, que o Senhor já estava revelando a Saulo que Ananias também iria lá. Olha só que conexão linda, tremenda, né? E quando Ananias chega e diz: irmão Saulo, oh meu Deus, que história linda e tremenda. O Senhor que te visitou no momento em que oravas,
me ordenas que imponha as mãos sobre você e sejas livre, sejas liberto, sejas curado da sua visão. E naquele instante, irmão, Saulo começa a enxergar. Saulo começa a enxergar. Mas sabe o que o Senhor ministrou ao meu coração? Através desse texto, nós vemos que depois disso Ananias não aparece mais na história. Deus, queridos, Ele pode me usar para pessoas que podem se destacar no reino mais do que eu. E que problema tem isso? Ananias foi ali, cumpriu o propósito de Deus e ele foi honrado por Deus. Ainda que não tenha continuidade a sua história, não há registro mais da continuidade da história de Ananias depois disso. Mas o Senhor usou Ananias para alguém que seria mais do que ele no reino, e isso não incomodou Ananias. Que eu e você possamos também aplicar esse propósito divino nas nossas vidas. De repente Deus te use para alguém que seja maior do que você no reino. Mas não se sinta inferior, mas se sinta valioso, porque Deus está te usando para ser instrumento para a vida de alguém. E esse alguém será restaurado, esse alguém será usado, esse alguém será usado pelo Senhor. E Deus, Ele faz, queridos, Deus, Ele faz em nós e através de nós. Volto a repetir isso, e que você seja usado e usada pelo Senhor nesta manhã. Eu quero orar pela sua vida mais uma vez, para que haja resgate de identidade. Nós precisamos disso nesse tempo. Nós, como igreja, precisamos desse resgate de identidade. Quem nós temos sido em Deus, quem nós somos em Deus, quem você é em Deus, quem nós somos em Deus. Eu e você precisamos disso. E que eu e você possamos dizer: eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, como canta Fernanda Brum. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Que eu e você possamos declarar isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim, Espírito Santo. Vem sobre mim, vem sobre nós, Espírito Santo. Feche teus olhos agora. Quero orar pela sua vida nesta manhã, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, que nesta hora, Senhor, nesta manhã, o teu Espírito esteja, Senhor, a visitar mais uma vez cada um dos corações. Que nesta manhã, Espírito Santo, esteja a sondar a cada um dos pensamentos. Pai, vai jogando por terra, Senhor, toda inferiorização. Senhor querido, toda a falta, Senhor, do amor próprio. Porque, Senhor, é mandamento, a Tua palavra nos diz: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu pensamento, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ama o seu próximo como a Ti mesmo. Senhor querido, quando eu amo a Ti, eu me amo, não como idolatria, mas, Pai querido, por ter condições, o Senhor nos dá condições de amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Pai querido, e quando cumprimos aquilo que o Senhor designou para nós, Pai, como esse amor abrange, como esse amor arde. Senhor, é algo que flui, não é algo forçado. Não é algo, Senhor, obrigado, é algo, Senhor querido, que flui, Senhor, naturalmente, porque, Senhor, sabemos que o Teu sobrenatural age no nosso natural. E que nesta manhã, Senhor, pessoas que estão com identidades perdidas, quem eu sou, Senhor, no Teu reino, quem eu sou na Tua presença, quem eu sou na Sua casa, Senhor, que esse resgate aconteça. Sim. Pai amado, Pai eterno, porque, Senhor, como foi dito, como eu disse, Senhor, estão abrangendo aí a validade, Senhor querido, das nossas habilitações, das nossas identidades, porque Deus ainda tem propósito a cumprir. Pai querido, muitas das vezes nos apegamos, Pai, mas os anos já passaram, mas os dias já estão passando, já não sou mais como eu era, mas o Senhor tem poder para fazer tudo novo. Verdade. Pai, Josué e Caleb tomaram posse da terra, depois de 45 anos, Senhor, e é lindo de ver essa afirmação. Pai querido, Pai amado, assim como eu tinha a idade de 40 anos, assim a minha força hoje, e já estava com 85 anos, Senhor. O tempo havia passado, mas ele estava com tanto gás, ele estava com tanto ânimo, porque, Senhor, o mesmo Senhor que no momento em que derramou o óleo sobre a vida de Davi, o Espírito do Senhor se apoderou. Pai querido, também havia se apoderado sobre a vida de Caleb.
Caleb, para que ele tomasse, Senhor, posse da terra, cumprisse, Senhor, o teu propósito, vivesse o cumprimento da promessa. E o Senhor pôde fazer com que isso acontecesse na vida de Caleb. Meu Pai amado, meu Pai eterno, Senhor Jesus, faça acontecer o que o Senhor prometeu nas nossas vidas, mas nos ajude a te obedecer, Senhor. Nos ajude a te obedecer, Senhor, porque melhor, Senhor Jesus, é o fim do que o começo. Pai querido, Pai amado, e que nós, Senhor querido, possamos, Senhor, estar melhores do que no começo, Pai, porque como Abacuque orou, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua obra no meio dos anos. Dons, Senhor, que foram esquecidos. Senhor querido, talentos que estão, Senhor amado, engavetados, que estão guardados. Senhor, traz à tona. Pai querido, Pai amado, Pai eterno, eu posso ver como joias, Senhor, como, Senhor, bandejas, Senhor, de prata ou de ouro, Senhor, que estão empoeiradas e que precisam de uma lapidada. Senhor, lapida esses dons, esses talentos na vida de pessoas que estão me assistindo, nos ouvindo agora, porque existem talentos esquecidos, mas que nesse momento é necessário vir à tona, para que haja edificação na igreja, para que, Senhor amado, sejamos consolados, exortados, Senhor querido, e também edificados, porque isso é bíblico, Senhor, e é plausível à tua vontade. Pai querido, Pai amado, Pai eterno, que identidades sejam resgatadas nesta manhã. Porque, ó Deus querido, o Senhor não deixou de alertar ao profeta Jeremias. Olha, Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, digo eu, teu Senhor, que vou te livrar. E não é que o Senhor livrou mesmo? Senhor, Jeremias passou numa linguagem bem popular, poucas e boas, mas o Senhor deu escape, o Senhor deu escape. Pai querido, Pai amado, e ainda que no cumprimento da missão que o Senhor nos confiou, nós não tenhamos o escape, Senhor, diremos como disse Paulo, porque para mim o viver é Cristo, porque para mim o morrer é lucro. Ah, Senhor! Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pai amado, que nós tenhamos, Senhor, esse amor abnegado por Ti. Senhor amado, meu Deus querido, e de nos lançarmos, de nos entregarmos, Senhor querido, como nós cantamos, o Senhor é o motivo da nossa canção, mas que nós possamos ter prazer de nos entregar e deixar fluir, Senhor querido, das nossas vidas, porque quantas das vezes foi falado nós somos canais. Mas será que hoje, agora, temos sido canais mesmo? Senhor querido, Senhor amado, me ajude a ser canal. Senhor, nos ajude a ser canal. Pai querido, porque quando estamos no centro da sua vontade, o Senhor move em nós. O Senhor nos impulsiona a fazermos, Senhor, o melhor na tua presença para o teu reino. Não para conseguir os aplausos humanos, mas para que o céu aplaude, Senhor amado, possa aplaudir a nossa ação, porque, Senhor, o Senhor implanta a tua intenção no nosso coração, e quando executamos, Senhor querido, através da tua direção, Pai querido, quem aplaude é o céu. Pai querido, Pai amado, Pai eterno, resgata as identidades perdidas, para o louvor do teu nome é que eu te peço em oração, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus, que nós estejamos sensíveis à sua voz, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como canta a Fernanda Brum, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim, aleluia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Que o Espírito Santo venha sobre você, como diz lá em Isaías 61. Bem fresquinho aqui agora, não tinha nem programado isso. Isaías 61. Sei que alguns irmãos já conhecem a história, mas foi uma confirmação das promessas de Deus na minha vida, ainda na adolescência. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Sempre tive o hábito de orar antes de dormir,
e dobrei meu joelho, fiz aquela oração, um pouco rápida, confesso, e deitei na minha cama e ouvi a voz do Senhor falando comigo. Lê Isaías 61. E por causa da preguiça, eu falei assim, não vou levantar agora não, que eu já estou deitado. E quando foi no outro dia de manhã, o Espírito Santo me trouxe a memória. Lê Isaías 61. E quando eu li Isaías 61, irmãos, tudo que Deus havia prometido na minha infância, na minha adolescência, eu via Deus confirmando aqui na sua palavra. Na época eu não tinha tanta habilidade na palavra. Hoje continuo buscando ter habilidade na palavra, mas naquela época eu tinha quase nada. Mas eu quero deixar esses versos para cada um de nós. Não vou ler tudo não, só até o versículo 4 e a gente já encerra, tá bom? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Amém? Deus te chamou, Deus me chamou, Deus ele nos chamou para edificar, para restaurar e renovar. Tem essa missão na sua vida, porque é de Deus para mim e para você. Deus me chamou para edificar, Deus me chamou para restaurar, Deus me chamou para renovar. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um dia de bênçãos, tenha um dia de paz e permitindo o Senhor logo mais às 18 horas, mais uma outra live que terá oração, palavra sendo ministrada para a sua vida. Não perca, não deixa de receber. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Fica na paz.